Fala galera, meu nome é Francine, estou aqui de novo gravando um vídeo. Dessa vez eu vou falar sobre um filme que foi lançado agora no início do mês de maio, tá? Entrou recentemente para o catálogo da Netflix e a gente vai falar então dessa vez sobre o filme Você Nem Imagina. Bora lá! Esse filme que foi lançado agora em 2020, no início do mês de maio, esse filme ele conta a história da adolescente Ellie Chu. A Ellie estuda num colégio na cidade de Squamish. Parece ser uma cidade muito pequenininha, muito pacata, onde não acontece muita coisa. A Ellie é aquela típica adolescente retratada em filmes, de filme colegial, onde ela é meio zombada pelo pessoal, porque ela não se veste como as outras meninas, ela é mais tímida e tudo mais. E a gente vê a história dela, pelo olhar dela, é contado por ela esse filme, né? E logo no início a gente percebe que a Ellie ela tem uma certa admiração pela Aster Flores, que é a segunda personagem principal desse filme, né? Ela passa ali uns minutos enquanto elas estão tipo numa aula de música e a Aster faz parte do coral. E aí, enquanto a Aster tá ali cantando, a Ellie fica meio que viajando, olhando a Aster cantar. E aí ela cai em si. E nos primeiros momentos ali dessa cena, a gente percebe que a Ellie ela ganha uma grana fazendo trabalho para as outras pessoas. E as pessoas, geralmente os outros alunos, procuram ela para fazer esses tipos de favores, né? Cortando essa cena, a gente já é apresentado pro Paul, que é a terceira pessoa, é a terceira parte desse triângulo amoroso estranho que acontece no filme. O Paul é tipo um esportista, não é nem popular, nem, sei lá, nem desconhecido. Ele procura a Ellie, falando para ela, assim como os outros procuram a Ellie para fazer trabalhos e coisa do tipo, ele procura a Ellie pedindo para que ela faça uma carta para ele entregar para Aster. Ele fala que tá apaixonado pela Aster, mas aí a Ellie não concorda, fala para ele que não, que cartas são coisas pessoais e que isso tem que ser escrita por ele e tudo mais. Ele fala que vai pagar ela para isso e tudo mais, mas ela não quer saber no primeiro momento e acaba deixando quieto essa história. Vai para casa. No outro dia, ela liga numa central lá para identificar que estava faltando o pagamento de uma conta, e aí ela se dá conta de que ela precisa pagar isso, não tem dinheiro, e aí ela lembra do Paul e fala, ok, vou escrever uma carta para você entregar para Aster, e aí é onde começa a relação desses dois. Ela senta com o Paul, discute alguns pontos importantes ali para colocarem numa carta. Ele já tinha meio que feito uma carta muito ruim de início, e aí a Ellie pega essa carta como base, pega o que dá para aproveitar e escreve em cima daquilo que ela acredita que pode ser que a Aster vá gostar de ouvir do Paul, certo? Bom, eles começam a trocar cartas. A Aster acaba respondendo essa carta do Paul, né? E aí eles ficam super felizes e começam essa relação. Só que acontece, o Paul, ele não tem muita facilidade para escrever, para lidar com palavras e conversar e tudo mais, ele não tem jeito para isso. E aí, o que era para ser uma carta, a Ellie acaba meio que dando todo um suporte para ele, ensinando coisas a ele, fazendo com que ele aprenda coisas que são do convívio ali, da vivência da Aster, né? É engraçado porque aí começa a mostrar a Aster indo tipo, no supermercado, farmácia, alguma coisa do tipo, e eles atrás verificando, vendo o que ela gosta e tal, para identificar os gostos dela e tudo mais. Só que o que acontece? A Ellie, ela, ao que dá a entender, a Ellie já observa a Aster há um tempo, então ela meio que sabe como se aproximar da Aster, né? Ela vai falando algumas coisas assim que fazem total sentido. A Aster ela tem um talento ali para arte, ela gosta disso, e aí a Ellie fala sobre isso, fala sobre arte nas cartas. E passando um tempo de conversa tal, o Paul cansa desse negócio de carta e fala, não, vamos mandar uma mensagem para ela,
e vamos ver o que acontece. Só que aí ele vai lá e manda uma mensagem toda errada, com emoji, coisa do tipo. A Aster acha estranho, olha a mensagem e fala, tá, mas ele chama ela pra sair nessa mensagem, inclusive, e ela topa, o que é legal, só que aí começa aquela coisa, né? Tipo, e agora? Como é que vai ser isso pessoalmente? Como é que vai ser esse encontro pessoalmente? E finalmente eles vão lá e se encontram, né? Nesse encontro, a Aster percebe que o Paul não tá falando nada com nada, o Paul tá totalmente perdido, e com isso é que a Ellie percebe que ela vai ter um trabalho muito maior ali com ele, né? E aí eles se empenham ainda mais em conseguir mais informações sobre o que a Aster faz da vida, para o Paul ter sucesso nessa empreitada aí de conquistar a Aster de qualquer jeito. Nessa deles começarem a descobrir mais coisas e ela ajudar ele no lance da conversa e tudo mais, o Paul passa a questionar algumas coisas da vida da Ellie. A Ellie, que até então só vivia com o pai totalmente isolada, não falava com ninguém, de repente tem um amigo ali, uma pessoa que está interessada na vida dela. No início ela não consegue lidar muito bem com isso, mas aos poucos ela vai falando sobre tudo que aconteceu na vida dela. Ela conta a história da mãe dela, que perdeu a mãe dela muito cedo, que se mudou pra cidade, e aí ela só morou naquela cidade em que eles moram, e o Paul também é a mesma coisa. E aí, em uma conversa deles, dessas conversas que eles passam a ter um pouco mais pessoal, aí ele pergunta pro Paul por que ele acha que ele ama a Aster, né? E aí ele dá características básicas, assim, ele fala, eu acho que eu a amo porque ela é bonita, porque ela tem um sorriso bonito e porque ela é cheirosa e não sei o quê. E aí a Aster fala, tipo, mas, tipo assim, só isso, sabe? E aí ela começa a falar, não, eu acho que a gente ama uma pessoa porque ela isso. E ela começa a enumerar uma sequência de características, assim, que ela observa da Aster, né? Coisa que o Paul não consegue enxergar. O Paul, na verdade, assim, ele quer ficar com a Aster, ponto. Ele pensa nela e tal, mas ele não consegue sentir como a Ellie sente, né? Após essa conversa, enquanto essa conversa tá rolando, assim, o Paul fala assim, nossa, mas eu sou muito burro, eu sou muito burro, eu sou muito burro. Ele começa meio que se culpar, assim, e aí ele fica com medo dele ter descoberto que ela tá meio que apaixonadinha ali pela Aster. E aí ela já começa meio que se explicar e tal pra ele, e ele fala, não, é porque quando a gente ama, é esse tipo de coisa que a gente fala, não é o que eu falo, eu não consigo falar, não consigo desenrolar e tal. E após essa conversa, acontece o segundo encontro entre o Paul e a Aster. E aí o Paul já tinha uma carga um pouquinho maior de conhecimento, que a Ellie ficou ajudando ele nesse meio tempo. E aí eles vão pro encontro, a Ellie fica dentro do carro, enquanto ele vai lá para conversar com a Aster, e ela fica acompanhando ali a conversa dos dois pelo celular, ele deixa o celular em cima da mesa ali e fica conversando com a Aster, só que tá meio não, é totalmente mecânico, porque ele não consegue conversar, deixar fluir uma conversa, porque ele ensaiou tudo para conversar, e aí se a pessoa não fala exatamente o que ele ensaiou, ele não sabe o que falar. E a Aster percebe isso logo de cara, que tá muito estranha a situação. E a Ellie lá do carro, parada de frente para a janela, onde eles estão jantando ali, tomando um milkshake, alguma coisa do tipo, ela entra em desespero e começa a mandar mensagens pra Aster, fazendo de conta que é o Paul que tá na frente dela, e aí o Paul não sabe como reagir, porque ele não sabe o que a Aster tá falando pra... O que a Ellie tá falando pra Aster ali na frente dele. E ele só sorri e acena até que chega uma hora que ele cansa. E ele levanta da mesa, olha pra Aster e fala assim, ó, é o seguinte, eu gosto de você, tá? E é isso. E aí ele vai tentar falar aquelas coisas que a Ellie falou no dia anterior lá sobre o que é estar apaixonado por alguém, o que é amar alguém. Ele tenta falar e se enrola todo, não consegue falar. Mas no final das contas, ele senta na mesa. A Aster acha aquilo bonitinho, por ele ser todo atrapalhado e não conseguir se expressar muito bem. Ele senta na mesa e os dois continuam ali naquele encontro. É quando a Ellie percebe que, tipo, eu acho que eu não tenho mais o que fazer aqui, é melhor ir embora. Ela vai embora pra casa e no outro dia
quando ela encontra o Paul, eles estão numa loja, a Ellie tá comprando roupas pra ela, e aí o Paul fala com ela, começa a conversar com ela e conta pra ela que nesse encontro, depois que ela saiu de lá, foi embora, eles conversaram mais um pouco, comeram alguma coisa, foram pro carro da Aster, e aí eles se beijaram. E aí a Ellie fica, mas como assim vocês se beijaram? Vocês... Como que você sabe que a pessoa quer te beijar? Ele, não sei, eu olho pra cara da pessoa e ela faz uma cara meio assim e pronto, eu entendo que quer beijar e se eu não beijar, eu sou um trouxa. E aí a Ellie fica meio, tipo, putz, ferrou, né? Porque agora eles ficaram e fica um climão meio assim. Inclusive, eles estão, então, nessa loja, fazendo a compra. A Ellie tá comprando roupa para a apresentação dela do show de talentos, que lá no início o professor... Na primeira cena o professor falou que era obrigatório naquele ano a participação de todos os alunos, então ela tá ali procurando uma roupa. O Paul, super bonitinho, vai lá e fala, tipo, cara, essa roupa tá meio estranha, eu vou te ajudar, porque eu tenho uma irmãzinha mais nova e eu, tipo assim, eu visto ela. Durante o show de talentos, a gente vê o namorado da Aster. Isso é uma coisa importante que eu acabei não comentando. A Aster, durante esse tempo todo, ela tem um namorado. Ela, inclusive, namora o cara que é o popularzão da escola. É tipo o cara mais bombado da escola. É o cara que todas as minas pagam pau. E ele é um babaca. É aquele estereótipo de cara babaca, narcisista do colégio que se acha bonitão e acha que basta ser bonito, que tá tudo ok, assim. Ele é bem escroto. E aí ele vai e se apresenta, o diretor fala, esse aluno dispensa apresentações, porque vocês já sabem quem é. E aí entra esse cara, se apresenta com uma banda de rock, todo mundo bate palma e curte pra caramba. E aí em seguida vem a Ellie se apresentar. Ela tá meio nervosa, a gente percebe que ela tá nervosa. E ela vai no banheiro, só que quando ela vai no banheiro, aquele pessoal que fica zombando dela, que o povo inclusive foi lá e jogou a pedra lá quando eles passaram zoando ela de carro, esse pessoal vai lá e mexe no piano que ela vai tocar, que ela vai se apresentar, e aí quando chega a vez dela, ela senta, vai tocar o piano e na nota que ela vai, que eles zoaram lá o piano, não dá certo. Ela fica tentando, tenta uma, tenta duas e todo mundo nervoso, aquele silêncio que mata e de repente o Paul aparece e joga o violão para ela cantar uma música que ela estava escrevendo. E aí é bonitinho porque em uma das cenas o Paul tá lá do lado de fora, quando ele começa a perceber que tipo, poxa, eu gosto da Ellie, sabe? Tipo, eu gosto assim, eles estão começando a amizade. Tem uma hora que ele olha pra janela dela, porque ele mora de frente pra ela, e aí ele ouve ela tocando violão, e ele, tipo, acha legal, assim, dá um sorrisinho e entra pra dentro de casa. E aí ele sabe que ela tava ensaiando uma música e sabe que essa música é legal, e que ela tocava no violão. Então por isso ele joga o violão pra ela, tipo, canta aquela música. E aí ela cria coragem, vai lá, canta a música, e todo mundo fica, tipo, em silêncio, assim. E depois disso, eles vão embora, a Ellie vai pra estação em que ela trabalha, uma estação de trem na frente da casa dela. Eles vão embora e aí o Paul passa lá na frente dessa estação em que ela trabalha e chama ela para ir para uma festa, né? Chegando nessa festa, uma menina para ela, elogia ela pela apresentação e fala das unhas dela, fala que conhece, que já estuda com ela há não sei quanto tempo e tal. E nesse momento a Ellie percebe que as pessoas notam ela, assim, ela tá ali no meio das pessoas e o pessoal passa por ela e fala sobre a apresentação e tal. E nessa festa, ela sobe com essa menina lá pro segundo andar e vai beber. Numa brincadeira, ela começa a beber. O Paul, vendo isso, vai lá e interrompe e fala, vamos embora porque você tá bebendo, isso daí tem álcool, é melhor a gente ir embora. Preocupado com ela, né? E aí ele leva ela pra casa, só que ele leva ela pra casa dele. E aí enquanto ele tá colocando ela lá pra deitar bonitinho e tal, ele vai pegar a mochila dela que tá no chão, as coisas dela que tá no chão, e sem querer cai umas cartas. E aí quando cai essas cartas, ele vai ver, são cartas que a Ellie tá mandando para um crítico gastronômico. E aí, só um adendo. Durante o filme, as conversas dos dois, o Paul fala para ela que ele tem o sonho de fazer o taco de salsicha dele ficar conhecido. E ele fala que ele quer mandar uma carta
pro crítico, para esse crítico aí de uma revista tal, falando sobre o taco dele, né? Só que eu entendi que, assim, como a Ellie sabe que ele não tem essa coisa de escrever bem, de falar bem, a Ellie acaba meio que ficando com dó dele e escreve essas cartas e começa a tentar mandar divulgar isso para esse crítico ou para mais críticos, né? E aí ele acha aquelas cartas e ela estava fazendo isso sem falar nada para ele. Ele acha mó bonitinho, ele senta numa poltrona assim de frente para a cama, também uma cena muito muito bonita em que ele fica observando ela dormir. E aí a Ellie dorme, no outro dia ela acorda, o Paul não tá lá. E aí ela acorda ouvindo a voz da mãe do Paul, gritando, falando alguma coisa, e parece que tá chegando com alguém ali no quarto do Paul. E aí ela levanta correndo, coloca a roupa e tal. E quando ela tá terminando de colocar a blusa, quem entra no quarto é a mãe do Paul com a Aster, né? A Aster, ela tá com papel na mão. E aí a Aster acha meio estranho, a Ellie tá ali no quarto dele, até tipo meio que dá a entender que pergunta pra ela se eles estão juntos e ela fala que não, que o Paul é completamente apaixonado por ela. Aí a Aster fala: "Ué, mas você sabe da gente? Ele já falou com você?" Ela: "Não, ele já me contou e tal." E aí ela fala: "Eu só vim aqui pra trazer uma pintura pra ele que eu fiz voltando sei lá da onde, que eu não lembro agora." E aí ela pega e mostra uma flor, uma flor, ela pintou uma flor para ele, e aí a Aster pega esse desenho, né, essa pintura, e ela fala assim, ficou bacana a quinta pincelada, não sei o quê, que são coisas que elas tinham conversado por carta, quando elas estavam conversando por carta, antes de começar a conversar ali por SMS, pelo aplicativo e tal, pelo Ghost Messenger, eu acho. E aí, a Aster, naquele momento, a gente já percebe que a Aster meio que fala assim: "Ué, mas quem fala isso é o Paul." Ela dá uma olhada assim, mas tipo, ok. E aí ela pergunta pra Ellie se ela pode ir com ela. Não sabe pra onde ela vai, mas ela vai. Ela pergunta: "Eu posso com você?" E aí a Ellie fala: "Pode." Tá. E aí a Ellie vai pra estação de trem onde ela trabalha e a Aster fica lá, tipo, pô, que legal isso daqui. E aí a Ellie totalmente tímida, sem saber o que fazer, fica meio que tipo, meu Deus, o que eu faço? Passa um trem, ela fez o que ela precisava fazer, ela entra pra dentro da cabine de novo e fica ali, petrificada, assim, com medo de fazer qualquer coisa. E a Aster vira e fala assim: "Vamos sair daqui, vamos fazer alguma coisa, vamos sair daqui." E aí a Ellie topa, fala: "Tá bom." E aí começa uma das cenas que eu acho que é quando a gente começa a ficar com esperança de que as duas vai acontecer alguma coisa aí no meio desse negócio. Saindo dali, elas pegam o carro da Aster e ela fala que vai levar a Ellie pro lugar escondido favorito dela. E aí elas chegam como se fosse num lago ou numa piscina de água quente, natural, assim. E aí a Aster toda desenvolta já chega, tira a roupa, entra no lago na frente da Aster, a Aster fica tipo, meu Deus. Trava, dá tela azul nela. E aí ela disfarça falando sobre as árvores e tal, e aí ela pega e vira, e a Aster fica meio que tipo esperando ela tirar a roupa pra entrar também junto com ela. E, cara, um lugar muito bonito, assim, inclusive seria legal conhecer um lugar desse. E aí ela pega e fica meio sem graça, e a Aster percebe que ela tá sem graça. Naquele momento ela vira de costas para que ela possa tirar a roupa e entrar também na água. Só que aí ela tira, tipo, a blusa de cima e entra dentro da água. E a Aster até pergunta pra ela: "Essa é a sua roupa de baixo?" Porque ela tá, tipo, de camiseta, assim. E nesse momento elas começam a conversar. A Aster fala pra ela que ali naquele lugar não tem sinal nenhum, né, de internet. Liga um radinho lá com música e elas ficam ouvindo uma música. E aí, dentre as conversas que tem nesse momento, assim, a Aster fala pra ela que ouviu uma conversa recente do namoradinho dela lá, o popularzão, falando que tem planos de casamento com ela, e ela, tipo, eu não tenho certeza se eu quero isso. Eu não sei, nem Deus sabe. E aí a Ellie fala assim: "Eu não acredito em Deus." Aí a Aster fala: "Mas como assim não acredita em Deus?
deve ser legal não acreditar nele, porque, tipo, na cabeça dela, pensando, né, a gente não, eu não sofreria tanto com julgamento próprio se eu não acreditasse em Deus, né? E aí a Ellie fala assim, não é tão legal, é solitário, né? Porque todo mundo tem uma crença, principalmente Deus, né? Que aí elas estão sempre na igreja, a Ellie inclusive toca piano na igreja, né? Então ela fala isso, assim, ela fala tipo, eu espero que, sei lá, você acredite em alguma coisa, né? E aí, durante essa cena, as duas, a Aster fala pra ela: eu nunca estive com uma garota que não falasse sobre garotos. Aí a Aster fala, a Ellie fala assim: poxa, desculpa, eu não. Desculpa ser assim, sabe? Tipo, desculpa o meu jeito de não falar sobre isso. E aí ela fala: não, tudo bem, é legal, eu achei legal. E aí a cena corta, mostra o Paul junto com o pai da Ellie, que aí eles desenvolveram também uma amizade. O pai da Ellie meio que começou a participar da amizade dos dois, né? Corta para as duas de novo que estão lá nesse lago, nessa piscina natural, sei lá o que 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 elas estão boiando assim na água e ouvindo uma música. A Ellie fala sobre a mãe dela, fala que a mãe dela fala que toda música tem uma parte melhor, e aí é bem no refrão, assim, dessa música e tal. É uma cena muito bonitinha. Passando isso daí, a Aster acaba esse rolê delas, a Aster vai levar a Ellie embora, a Ellie desce do carro, e aí a Aster reforça aquele negócio de que espera que ela acredite em alguma coisa, que ela encontre alguma coisa para acreditar, né? E deixa a Ellie na casa dela, mostra a Ellie lá no quarto, entrando pra dentro da casa dela e deitada na cama, pensando, tipo, nossa, meu Deus, olha o dia que eu tive com essa linda maravilhosa, né? Só que aí a Aster aproveita, para ali perto da casa do Paul, para pra dar um oi pra ele. E aí, nisso que ela para pra dar um oi pra ele, eles conversam, trocam meias palavras ali e se beijam. E aí, quem que tava vendo isso pela janela? A Ellie. Ela fica bem chateada, empurra o violão, as coisas dela que tá assim, tipo, em cima de uma mesa, sei lá. E aí aparece até a carta de uma faculdade que é mais distante. E ela dá uma olhada e pensa, mas não esboça nenhuma reação, só olha e para e pensa. E aí tem a foto da mãe dela assim no fundo. É... E aí, no final desse beijo aí da Aster com o Paul fala assim: amanhã eu vou jogar, vai lá assistir, né? E pula pro outro dia. Ele tá lá no jogo, né? E a Aster tá na arquibancada, o Paul tá lá na arquibancada olhando para ver se encontra a Aster por ali, né? E aí quando, só que a gente percebe que ele tipo assim, encontrou a Aster, beleza, mas meio que continua olhando para arquibancada. E aí a gente entende que ele tava procurando a Ellie, né? E de repente a Ellie aparece na arquibancada e ele olha para ela. A Ellie vê que vai ter um lance ali que ele vai se dar bem se ele prestar atenção no jogo que tá rolando, porque ele tá lá embaixo no campo. E aí ela chama ele, fala pra ele olhar pra trás e tal, e quando ele olha pra trás, ele pega a bola e sai correndo, faz o touchdown lá, e a escola toda, a torcida toda vai à loucura, e aí o Paul, a partir disso, começa todo mundo passar por ele, cumprimentar ele, e falar que foi foda e tudo mais. E depois desse jogo, é o momento em que a Ellie mostra uma cena, né? Que a Ellie tá lá comprando Yakult, ela é viciadona em Yakult, ela tá lá comprando vários Yakults, assim. E a Aster, e aí o Paul chega e fala brevemente sobre o jogo ali e tal, ajuda ela a pegar os Yakult, abre um, joga na boca dela e tudo mais. E aí ele acha que a Ellie tá afim de beijar ele vai lá e tenta beijar a Ellie. Aí ele fala assim, tipo, what? Como assim? O que você tá fazendo? Eu não quero que você me beije, né? E ela se assusta e fala, o que você tá fazendo? E nesse momento que eles estão ali, a Aster aparece na porta do lugar ali, parece que ainda dentro do estádio. A Aster aparece e aí a Ellie começa a se explicar, falando, não, Aster, pelo amor de Deus, tipo, não tá acontecendo isso, não é do que você tá pensando e tudo mais. E ela entra, tipo, em desespero real, assim, ela fica chocada e, tipo, pedindo 1000 vezes, assim, desculpa pra Aster. E o Paul, que é a pessoa que tá apaixonada ali, que tava fazendo todo o rolê, não entende o porquê do desespero da Ellie, quer dizer, ele não entende, mas em seguida ele entende. E aí ele fala pra Ellie,
ah, eu não acredito, você tá apaixonada por ela, sabe? E aí ele fala uma das frases de impacto, assim, né? Que ele fala assim, você vai pro inferno. E aí a Ellie fica super mal e aí passa a mostrar a rotina da Ellie sem o Paul, né? Sem a amizade do Paul ali. A Aster fica chateada com o que vê. E aí é engraçado porque já meio que demonstra que talvez a Aster saiba, no fundo, que a pessoa com quem ela estava se comunicando não era necessariamente o Paul, podia ser que fosse a Ellie, entendeu? E depois disso, o Paul mostra assim cenas em que o Paul ele tá na casa dele pesquisando na internet sobre ser gay e tal, mas não pra ele, pra Ellie, porque aí ele percebe, né, que a Ellie tá apaixonada pela Aster e só que ele gosta muito da Ellie, né? E aí, inclusive, mostra uma cena, tem uma cena em que o Paul vai até a casa da Ellie pra deixar carne lá pro pai da Ellie, né? E aí o pai da Ellie percebe, porque aí ele tava indo na casa da Ellie direto, os dois passavam muito tempo juntos e tal, e aí o pai da Ellie pergunta pro Paul, vocês terminaram? Aí o Paul fala assim, não, a gente nunca teve nada. Ele fala assim, você não a conhece, você não conhece a Ellie, né, como ela realmente é. E aí o pai da Ellie fala uma coisa que é muito bonitinho. Ele fala assim: você já amou tanto uma pessoa a ponto de ter medo que ela mude? E aí o Paul para e fica pensando assim. E aí, brevemente, o pai da Ellie fala sobre a vida da Ellie, né? Como que foi depois que a esposa dele morreu. E a Ellie simplesmente passou a trabalhar na estação lá, cuidando do negócio dele, né? Do trabalho dele. E aí já corta para um momento em que eles estão um dia na igreja. A Ellie, como eu comentei, ela tocava piano lá na igreja, né? Tá rolando tipo uma missa. E aí, quando vai encerrar todo. É sermão que fala? Não sei se é sermão. Mas quando vai encerrar o negócio lá, né? Da missa. É, o padre fala, né? Agora o Trick, que é o namorado da Ellie, aquele chatão lá, o fodão que você acha, o pá, ele fala, o Trick agora vai encerrar, né? Essa missa aqui, esse negócio. E aí o Trick levanta e começa a falar, o amor tudo pode, tudo crê, tudo não sei o que, né? E aí ele vira e fala pra Aster, pergunta se ela quer casar com ele. E aí a Aster fica parada e fala, tipo, meu Deus, ferrou, né? Porque o que ela vai fazer ali agora na frente de todo mundo? Puta pressão que ela tá sentindo naquele momento. E aí, na hora que ela levanta, só dela levantar e respirar para responder, todo mundo já começa a bater palma, nem espera, assim, porque existe uma pressão muito grande em cima da Aster por ela ser. Por ela ser bonita, ser popular na escola, sem nem querer ser, por ela namorar o cara que é o foda lá dentro e tal. Então ela meio que sofre já com essa pressão de ser essa mina que, né, perfeita, a esposa perfeita. Ele até fala, minha esposa perfeita, assim. E aí ela fica perdida naquele momento em que ele pede ela em casamento e tal. E aí a Ellie de lá de cima, lá onde ela tava tocando o pianinho dela lá tranquila, ela grita tipo, não, não, interrompe, assim. E aí o Trick achando que tudo é sobre ele, super narcisista, e fala tipo, ai não, Ellie, tá tudo bem, gente, tá tudo bem, a Ellie, ela é apaixonada por mim, tá tudo bem, e meio que começa a querer justificar, e o Paul entra no meio do negócio e começa a falar sobre amor, né, que ele não consegue pensar em como seria ser uma outra pessoa, ter que ser outra pessoa, tá difícil, ter que ser outra pessoa para conseguir ser aceito e tudo mais. Aí começa todo um discursinho ali e a Ellie fala sobre o amor ser egoísta, na verdade não ser nada de paciente, amor tudo pode, tudo espera, tudo suporta, não tem nada disso, o amor é egoísta, o amor é não sei o que, e ela começa a falar e ela dá a entender, e ela vai lá e fala novamente sobre arte, sobre pinceladas e não sei o que. E aí a Aster percebe que quem estava se comunicando esse tempo todo era a Ellie e não o Paul. E aí ela fica meio de cara,
vai lá e dá um tapa na cara do Paul, fica bem chateada com a situação. A Ellie fica também chateada porque, tipo, né, ela percebe que é ela, e a Aster até fala, então era você. Ela fala, era eu, né? E aí, passando essa parte, assim, a gente já pula logo pro final do filme, né? Onde, depois dessas revelações todas aí, a, a Aster trabalha num restaurante, a Ellie tá lá do lado de fora do restaurante esperando ela. E aí a Aster sai de lá de dentro e as duas começam a conversar. E aí ela fala pra Aster que vai se mudar. E aí ela fala, né, que não era pra ser dessa forma, a intenção nunca foi magoá-la, né, nunca foi magoar a Aster, mas era só pra ser uma carta, e acabou que aconteceu dela meio que ficar nisso e se apaixonar, então. E ela não fala isso, né, mas fica subentendido. E aí a Aster fala pra ela assim, talvez eu soubesse disso, eu acho que eu até sabia. Ela fala alguma coisa desse sentido, tipo, talvez eu até soubesse que era você. E eu queria que você soubesse que eu não era uma coisa que eu não cogitei, né? Ou seja, ela suspeitava que poderia sim ser a Ellie, né? E ela sabendo que podia ser a Ellie, ela cogitou de ficarem juntas. Só que ela não tinha certeza daquilo que ela sentia. Aí ela fala, só que eu não tinha certeza. Quem sabe daqui a alguns anos? Eu sei que daqui a alguns anos eu vou ter certeza disso. E aí elas vão andando pela rua ali, falando sobre isso, conversando sobre isso. E aí a Ellie pega a bicicleta dela, dá tchau pra ela e fala, então, tudo bem, então eu vou indo, né? E aí ela vai, a câmera fica ali na Aster um tempinho, e de repente a Ellie para no meio do caminho, joga a bicicleta, e vira e fala assim, quer saber? Foda-se, vou beijar ela. Vai lá e beija a Aster, e é uma cena muito bonitinha, porque a Aster fica totalmente surpresa, não espera aquilo, e aí a Ellie ainda fala pra ela, então daqui, como que é? Nós conversamos daqui a alguns anos, né, porque já que daqui a alguns anos ela vai ter decidido, então daqui a alguns anos a gente conversa. E aí, super inesperado e tal, eu achei bem bonitinha essa cena, mesmo que seja breve, né? Ficou bem legal. E depois desse desfecho com a Aster e a Ellie, passa o desfecho da Ellie com o Paul. E aí mostra que tá tudo bem, né? Que que deu tudo certo, eles conversaram provavelmente e tudo se acertou. E a cena de despedida deles é muito bonitinha, porque aí o Paul tá com ela na plataforma lá pra ela ir embora, né, pra fazer essa faculdade, e a Ellie manda uns emojis pra ele recebe os emojis e meio que dá uma baqueada ali, quase que chorando, e a Ellie começa a zoar ele, entra dentro do trem, e aí o trem começa a andar, e aí aparece uma referência lá do início do filme. Tem uma hora que eles estão sentados no chão da sala assistindo um filme em que uma mina... parece que o casal brigou no filme e tal, e a mina entra dentro do trem, e quando o trem começa a andar, o cara começa a correr atrás do trem e ela chora. E aí a Ellie fala pra ela, nossa, que imbecil esses dois, né? Os dois estão chorando, que coisa idiota, que coisa imbecil. E aí, de repente, quando o trem dela começa a andar, o Paul sai correndo atrás do trem, e aí ela olha pra ele e vê ele lá correndo, acompanhando o trem, e ela acha super bonitinho e chora também. São detalhes, assim, que ficaram bem legais. E essa é a história do filme, que eu achei no geral, assim. Eu acho que no quesito romance fica faltando, porque a gente sempre espera que o casal lésbico fique junto, né, gente? A gente... Olha, lésbica sofre, cara. Nós, sapatão, sofre muito. Eu nunca vi, cara. Não tem um filme... Não, tem até filmes que isso acontece. Mas é muito raro, né? Os filmes em que a gente consegue ver o casal feliz, de fato, lá junto, bonitinho, no final. E aí, esse filme, ele não fala que deu tudo certo entre as duas. Apesar de ter dado, a gente vê que se a Ellie foi lá e beijou a Aster e ficou tudo bem. A gente entende que ficou tudo bem. Mas elas não ficam juntas para um relacionamento. Mas aí pode ser que venha um segundo filme, não sei. Dependendo do sucesso que fizer, eu não duvido nada que a Netflix produza uma sequência do filme, né? E daí das coisas legais, assim, que eu achei do filme, gostei muito da trilha sonora, achei a trilha sonora muito, muito bacana, inclusive
música que toca na hora que elas estão deitadas lá, ou deitadas não, gente, que elas estão no lago lá, sozinhas no meio do mato. Como que é o nome da música? If You Leave Me Now, do Chicago. É uma música muito bonitinha, já vi, tipo, em vários filmes, assim. Toda vez que essa música toca, eu acho que inclusive eu assisti alguma coisa recentemente que essa música tocou e eu falo, que música bonitinha! E aí vai lá e toca justo essa música nesse filme, achei ela bem bonitinha. E eu gosto muito de algumas sutilezas do filme, sabe? Eu achei muito legal o lance da Aster ser... ela ter as características de um cara que geralmente é o cara... por exemplo, tem um casal no colegial em que a mina é toda cheia de si, toda nojentinha e tal. E aí o cara, ele tá meio que tipo, de saco cheio da menina, sabe? Porque, ela é fútil, ó, e tal. E aí a Aster meio que faz esse papel no filme, né? Enquanto o namorado dela é lá todo narcisista se achando fodão, ela tá tipo, que saco, sabe? Eu achei muito, muito, muito legal essa inversão de papéis. É bem sutil assim, mas é bem legal. As dicas que dá durante o filme de que a própria Aster já nota a Ellie. Tem uma hora em que elas se trombam, logo no início do filme, elas se esbarram no corredor da escola e aí caem alguns livros da Ellie no chão. Quem que aparece para ajudar ela a pegar os livros? A Aster. E aí a Aster agacha, começa a ajudar ela a pegar os livros e aí ela acha um livro que chama Vestígios do Dia. E aí ela pega o livro e fala assim, legal, eu adorei todo aquele lance do desejo não reprimido. E entrega assim o livro pra Ellie. E então ela meio que já dá algumas deixas, assim. Eu percebo que durante o filme ela dá algumas deixas de que ela nota a Ellie, né? Tem uma hora que a Ellie tá no banheiro, a Ellie tá no banheiro lavando a mão, e a Aster entra, encosta na parede e fica aguardando para utilizar o banheiro, e aí quando ela entra, ela dá uma olhadinha assim pra Ellie, e a Ellie, tipo, seriona, assim, continua lavando a mão e tal, desbaratinando, mas, tipo, são pequenos detalhes, assim, que a gente vai percebendo que ela dá, sim, a entender que observa a Ellie de alguma forma, assim. Outra coisa que eu achei bem legal é como que o filme vai construindo a amizade da Ellie com o Paul, né? A gente vê no início que o Paul, ele tá sempre correndo atrás da Ellie, né? E a Ellie andando de bike e deixando ele para trás. E aí, depois desse dia que ele vai lá e defende ela quando passa os caras buzinando e zoando a Ellie e tal, ela passa a esperar ele. E aí é engraçado, porque nas primeiras cenas ela tá lá na frente, passa ele correndo, que nem um louco, aí depois eles começam a se aproximar mais, e aí depois eles estão andando lado a lado. Ela andando na bike e ele correndo do lado dela. E inclusive isso faz com que ele se dê bem no jogo lá em que ele teve, que a Aster e a Ellie estavam, né? Porque ele corre pra caramba, assim. Inclusive tem uma das cenas em que os treinadores estão vendo o time jogar, né? E aí o treinador fala, o que tá acontecendo, né, com o Paul, assim, porque ele tá correndo pra caramba. De certa forma, até nisso a Ellie ajudou ele, né, no esporte, por conta da amizade dos dois. Isso melhorou. E são coisas muito sutis, assim, da amizade deles que eu achei muito bacana. O lance dele falar que nunca ninguém tinha experimentado o taco de salsicha que ele tanto falava e que ele queria né, divulgar e tudo mais. E aí a Ellie e o pai dela vai lá, experimenta e tal. São pequenas coisas, assim, muito sutis que fazem, que montam toda a amizade dos dois. Enfim, eu achei um filme bem bacana. Não é o tipo de filme que eu assisto e é um filme memorável, assim, não acho que seja. Até porque ele é mais uma comédia romântica, adolescente, assim, então é início de descoberta e tudo mais. Mas é um filme legal, é um filme atual. Eu acho que a garotada aí, o pessoal mais novo vai curtir, vai assistir, vai achar da hora. Eu sou tiazona velha, então eu não me identifico muito, mas achei a obra bem bonitinha. Teve muitas críticas aí que eu li a respeito, falando que esperavam mais e tudo mais, só que eu acho que não levaram para o lado de que eles não queriam se aprofundar em outras questões, né? Assim, o filme trata de muitas questões realmente que dava para se aprofundar, assim.
sobre o lance de religião, né, que a Ellie não acredita em Deus, tantas outras coisas, cara, tantas outras coisas, mas que, tipo assim, o filme não se aprofunda em questão nenhuma. Ele dá, deixa e vida que segue, deixa a história rolar, sabe? Então, para essas críticas, assim, eu entendo a decepção, porque, de certa forma, eu também achei meio raso nesse sentido, só que a questão do filme é a relação. Eu acho que o filme fala muito mais sobre a amizade do Paul com a Ellie do que do romance em si, assim. O romance é o que une os dois ali e tal, e cria todo aquele ciclo de amizade, de romance deles, né? Então, assim, gostei do filme, achei bacana. E vamos ver qual vai ser o próximo filme que eu vou aparecer para comentar aqui e falar um pouquinho. Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa um like. Compartilha aí com sua amiga, sei lá, se tiver alguém que você queira que veja as coisas que eu tô falando aqui. Compartilha com alguém. Se inscreve no canal se tiver interesse de ver mais alguns vídeos. E vamos ver o que mais aparece aí na Netflix e nas internet, tudo pra gente assistir e comentar aqui depois. Beleza? Valeu, um abraço, beijão, tchau, tchau.